Rodrigo Constantino, Só diretamente dos Estados Unidos, meu querido Consta. Como você está, meu querido Consta? Que ser maravilhoso. Eu ouvi dizer que você está pensando em arrumar um emprego no zoológico de Miami. Procede essa informação? Procede, Emílio. É salutar para o corpo e a mente limpar esterco de elefante do que acompanhar a política brasileira, né? Um negócio... Você perguntou como eu tô me sentindo. Como todo brasileiro de bem, né? É um misto de revolta, de indignação, de nojo, de preocupação e de desesperança, né? Isso não é um país, isso é um bordel, isso aí é um circo, né? E, infelizmente, muitos liberais, entre aspas, têm culpa no cartório, né? Aqueles mesmos que agora estão aí tendo que ver um discurso de um Rodrigo Maia da vida dizendo que o Lula, ao menos, tem visão de país, respeita a ciência, enquanto que o outro não, né? Então, é isso, criaram uma narrativa antibolsonarista histérica, em vez de apontar defeitos, né, e problemas no governo que certamente existem e aos montes, né, chamavam todo aquele que reconhecia virtudes ou defeitos muito maiores nos opositores de gado, né, de vendido, de gado, e agora tá aí, né? Se tiver um segundo turno Lula e Bolsonaro, vão fazer o quê? Né, vão chorar porque os tucanos não têm espaço? Então, mas é exatamente isso. Por exemplo, nós acompanhamos agora, com todo respeito, viu, o Calça. Lógico. Eu gosto do verdade. desse apelido. Não, Codinome Beija-Flor. Isso. O Calça estava falando agora, e você viu, o Calça, ele tira da seringa dele que São Paulo... Ontem parece que morreram quase 600 pessoas em São Paulo, parece que esse foi o número de ontem, o recorde de São Paulo. São Paulo é o estado que mais tem morte, mais tem casos. Colapso já em Araraquara, e ele tirou totalmente da responsabilidade dele isso. É isso que está falando. E o Lula aparece, agora como salvador. Eu avisei que ia dar colapso. Não, mas olha, calma. Só uma para fazer justiça aqui, né? Vamos falar uma coisa, né? Agora o Brasil voltou a ficar polarizado e dividido dessa forma. Metade odeia Lula, metade odeia Bolsonaro. E eu só vejo no governador Agrippino, né, a figura capaz de unir. Sim. Porque ele sim, todos odeiam. Odeiam. Exatamente. E agora você acha, como é que vai ser? E a New Left? Pra onde vai a New Left? Porque você viu que o Boulos estava lá. Quietinho. Narizinho estava lá. Sim. Jaiminho está todos ali. O Aécio estava lá? Onde vai a New Left? A New Left vai para onde sempre desejou, no fundo, ir, né? Cair no colo do capeta, né? E sentar na toba vermelha. Então, eles nasceram para isso, né? Tucano nasceu para ser mulher de malandro, né? E ser atacada, ser desprezada pelos petistas e voltar correndo, lambendo, né? As botas dos milicos, né? Dos que botam verde oliva, mas se falam revolucionários comunistas, e é isso que eles gostam no fundo, né? Não resistem a um cabra macho comum, né? Ô, Constantino, você acha que cabe? Porque ele estava apostando ele estava apostando em bater no Bolsonaro e aparecer aquele conservador meio... Aquela New Left que a gente chama brincando aqui. Agora, entre Lula e Bolsonaro, você acha que vai ter espaço para alguém? Para esses que estão aí? Não tem espaço. Não tem espaço. O país está dividido, está polarizado e com toda a razão, né? Enquanto ainda existir a ameaça de um destino venezuelano ao país, as pessoas vão olhar para quem é o antípoda, quem tem alguma firmeza em combater essa ameaça. Não é o João Agrippino Doria, que andou elogiando Lula, não é o Rodrigo Maia, não é essa turma dos PSOL Kids, quer dizer, não é. Né? Então, com todos os defeitos que o presidente Bolsonaro tem, né, ele pelo menos é uma coisa acima de tudo, né, antipetista. E essa narrativa dessa New Left tentou fazer exatamente o contrário. Tentou fazer comparações absurdas, esdrúxulas, de que o Bolsonaro era o Lula. Né? Quer dizer, o Brasil está indo para a Venezuela na mão do Bolsonaro. E aí, com isso, com essa narrativa absurda, passaram um pano para a verdadeira ameaça que vinha de um STF como temos hoje, de uma mídia que sempre eles souberam que é uma mídia enviesada, esquerda e tudo mais. Então, eles começaram a passar pano
para essa turma toda tucana, né, demonizando, em vez de criticar, o que é bem diferente, o presidente Bolsonaro, e agora tá aí nessa situação lamentável de ter que escolher entre um e outro, e olha, eu acho que a maioria vai escolher mesmo é o Lula, né? Boa. Ô, Constantino, Eu qual sinto qual o isso. destino que Papai você acha? voltou. Papai voltou. Vamos falar sério. Papai voltou bonito, hein? Voltou bem, em cima do cavalo. Blazer, Ele tá bronzeado. voltou paz e amor, Deus agradecendo. Uma bela camisa. Isso. Uma bela Bola do Dória, inclusive. Agradecendo alguns colegas, alguns companheiros de longa data de ideologia que por acaso ocupam locais importantes no poder, na esfera de poder, na hierarquia de poder, no Supremo. Sim. Então acho que ele foi justo ele agradecer, foi um reconhecimento legítimo nesse caso. E veja, ele falou o seguinte: quero conversar com empresários e políticos. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. A senha está dada. A volta do Mensalão e do Petrolão, se ele voltar ao poder, está dada, né? E olha, não vai faltar empresário, político e jornalista interessado na proposta. Que vai querer. Exatamente. E Sérgio Moro, qual é a sua visão cirúrgica do Sérgio Moro agora, que os dois agora odeiam ele, né? Tanto Lula como o Bolsonaro. Ele tem alguma chance? O que vai acontecer com o Sérgio Moro? E se você acha que ele vai sair como candidato? Zucca, mas primeiro ponto aqui, eu achei absolutamente lamentável a publicação do presidente Bolsonaro ontem, durante esse julgamento da suspeição de Lula. Ele dá um boa tarde com a foto ali, né, do julgamento e do Lewandowski, no caso, né? Óbvio que ele deu a entender de que ele estava de alguma forma feliz com esse tipo de punição ao Moro. Eu entendo perfeitamente ele querer até se vingar do Moro, que o traiu, saiu da forma que saiu do governo e tudo mais. Mas eu acho que seria o momento de colocar a preocupação com a nação, né, acima dessas picuinhas pessoais. Sobre o Moro, né, o que mais chama atenção é o silêncio ensurdecedor dele nas redes sociais. Ele está desde o primeiro dia de março em silêncio. Né? Então, assim, eu acho que ele percebe que ele virou alvo de esse contra-ataque do mecanismo, né, e ele pode acabar até mesmo preso. Né? Então, assim, da forma que a coisa está caminhando, ele deve estar morrendo de medo, né? Todo mundo hoje em dia que tem atenção ao que se passa no país está com medo do sistema, né, do mecanismo. Olha o que o mecanismo é capaz de fazer, e não tem nenhum obstáculo, não tem ninguém para oferecer uma força, um contrapeso. Né? Então é isso que desespera. E eu fiz um texto hoje exatamente sobre isso, né? De quem você tem medo. Nos regimes totalitários a gente sabe. Você não pode criticar. O Reagan fazia muita piada com isso aqui, né? Na década de 80, né? Você pode ir na Casa Branca xingar o presidente nos Estados Unidos. E aí o russo brincava, não, eu também posso. Aí o Reagan, sério? Eu posso ir na Casa Branca xingar o seu presidente. Né? Então, a gente sabe que é um bom teste você saber de quem você tem medo, né? Porque numa democracia você devia ter medo das leis. E no Brasil não é disso que a gente tem medo, e muito menos do presidente, né? Que todo mundo pode xingar do que quiser. A gente tem medo do mecanismo. Boa. Eu tenho uma pergunta. Constantino, com essa volta do Lula, né, pelo menos na pauta para as eleições, está todo mundo preocupado, principalmente os economistas, que o Bolsonaro se aproxime de uma política econômica mais populista. A gente está discutindo a PEC emergencial, já caíram algumas coisas. E aí, você acha que ele vai tender a uma agenda mais liberal ou vai usar assim, se eu não fizer esse populismo, volta o PT? Qual que é a sua leitura disso? Ótima questão, Sami. Infelizmente a minha resposta não é muito empolgante, né? Eu acompanho a preocupação do mercado. Aliás, eu acho que já vinha, né? O presidente numa guinada abandonando aí certos pilares liberais, né? Deixando o seu ministro, posto Ipiranga, numa situação, inclusive, desconfortável e tendo apoio de uma base dele, que é uma base que entende pouquíssimo de economia, nada de mercado, e que repete, o petróleo é nosso, você fala isso porque você está aí nos Estados Unidos, não paga a gasolina que eu pago. Então é um discurso que remete a Ciro Gomes. Então ele já vinha nessa guinada, né? E agora, sem sombra de dúvidas, aumentou e muito o risco de um flerte absoluto com o populismo. Ele vai ter que cuidar do Nordeste, ele vai ter que aprovar medidas que vão custar caro ao cofre público, e ele já está numa situação que é mais ou menos refém do Centrão, para ter governabilidade e para não ser empichado, né? Então,
o Centrão a gente sabe que nunca cobra barato. Então, infelizmente, Samir, o melhor dos cenários parece ser esse, né? Parece ser evitar o mal maior, né? Que seria a volta do PT, que aí é o caminho da Argentina e da Venezuela, mas isso vai ter o custo que é o Bolsonaro virar de vez um centrão e nada muito melhor do que isso, né? Que situação. Agora, veja, aqueles todos pseudo-liberais, né? Que falavam que a grande ameaça bolsonarista era uma ditadura, né? Ele é fascista, ele vai fritar o Paulo Guedes. Agora eles precisam decidir, né? Ou a ameaça do Bolsonaro é ser não muito melhor do que o Centrão, né? Ou ser um ditador, né? Então tá ficando claro que não dá para ser as duas coisas e eu acho que caminha tudo para um governo que não consegue fazer mais grandes coisas, né? Nas reformas importantes para o país e isso é muito lamentável.